Boa noite a todos. Aqui fala Haroldo Rix. Estamos em Catanduva para iniciar um bate-papo sobre nutrição de micronutrientes em trigo e a consequente sintonia fina de controle. Amigos, a cultura do trigo é uma das culturas mais antigas, se não for a mais antiga da humanidade. 17% da área cultivável do planeta possui essa cultura. 700 milhões de toneladas no mundo são produzidos para matar a fome de todo o planeta. Praticamente todas as regiões do planeta têm trigo e nós devemos considerar essa cultura como primordial, uma das 5 principais na geração de alimentos para a humanidade. Eu gosto muito da cultura do trigo. Comecei com ela no Paraná, norte do Paraná, no início da década de 80, na região de Sertaneja, Sertanópolis, Bela Vista do Paraíso, com solos argilosos, férteis, e também na região de Mauá da Serra, Apucarana, com solos arenosos. Então, tive muita experiência, muitos problemas naquela época que nós não sabíamos, e hoje nós estamos com bastante novos conhecimentos, bastante novos tecnologias na parte de nutrição também. Por favor. Desculpe, teve um pequeno problema aqui na máquina, mas vamos lá. Na cultura do trigo, entre todos os fatores de produção, a primeira e a mais importante é a tomada de decisão do produtor. Isso em todas as culturas, né? Que ele deve pensar o que vai produzir dentro de outros fatores, como o clima, se esse clima suporta a cultura, se não tem muito problema de geada, se não tem muito problema de chuva na colheita, se não tem problema de seca na granação. Em suma, o clima é um fator importante, talvez o mais importante. Depois, a genética disponível dentro do mercado e suportando aquela região específica onde vai se plantar o trigo. O desenvolvimento da genética durante esses anos foi muito grande e hoje nós temos variedades suportando as doenças, suportando a parte nutricional, muito desenvolvidas pela nossa pesquisa, né? Depois, o outro fator de produção é o manejo da matéria orgânica. Dependendo do sistema de produção, nós pensamos, principalmente aqui nos países da América do Sul, que é o plantio direto, cultivo mínimo, ou a utilização até de estercos de animais para fazer o manejo dessa matéria orgânica. Depois, precisamos pensar nas práticas corretivas e as práticas nutricionais, que nós vamos falar um pouco a mais no fundo. Desde o clima até as práticas nutricionais, esses são os fatores que fazem aumentar a produção, a produtividade. E depois vem os defensivos que impedem que haja uma redução de produtividade.
Análise de solo e amostragem. Na cultura do trigo, se for o plantio convencional, nós fazemos de 0 a 20 centímetros, para sabermos quais são os nutrientes, quais são a quantidade de nutrientes disponibilizados, e fazer as devidas correções de calagem, gessagem e nutricional. No plantio direto, de 0 a 10 e 10 a 20. E para os ambos os casos, de 20 a 40, para determinar a toxidez de alumínio e a correta correção com gessagem. No manejo nutricional do trigo, as práticas corretivas, então, são a calagem, que vão, além de corrigir o pH do solo, fornecer cálcio e magnésio. E aí nós devemos ter muito cuidado com o tipo do calcário, se for dolomítico, que tem magnésio, mas também esse magnésio está disponibilizado. A gessagem, que vai fazer a correção de subsuperfície com alumínio tóxico e também fornecer cálcio e enxofre. A fosfatagem, fornecendo fósforo para as correções iniciais, em baixos níveis de fósforo, e possivelmente também a potassagem, com potássio. Nas práticas nutricionais à base, na linha de plantio, o NPK, ou nutrientes isolados, enxofre e micros. Na cobertura, uma nitrogenada ou de potássio, e também na foliar, utilizando-se nutrientes. Para o manejo nutricional, nós devemos ter o monitoramento, sabendo o histórico da área, análise de solo e foliar. E, muito importante, o acompanhamento rígido da lavoura para averiguar problemas de algum problema nutricional ou de doenças e outras pragas, né? Só um minuto, por favor, está devagar aqui. Nas análises de folhas, nós fazemos na folha bandeira, no início do espigamento, ou seja, na antese, coletando de 50 folhas por hectare. Essa folha bandeira, ela é levada para o laboratório, onde se faz macro e micronutrientes. Essas análises, na verdade, elas vão servir para um monitoramento para a cultura subsequente, porque se houver um problema nutricional nesta fase, dificilmente nós conseguimos corrigir algum nutriente, por exemplo, no caso de micronutrientes. Né? E no caso do trigo, as exigências de macronutrientes, o nitrogênio é o principal, em que para cada tonelada de trigo são necessários 48 quilos de nitrogênio por hectare, sendo que 19 quilos são exportados, isso representa 40% do total. No fósforo, 3,2 quilos são exportados, 7,2. O potássio, 24 quilos. No enxofre, muito importante, 5,1. O cálcio, 3,6 quilos para cada tonelada. E o magnésio, 4. Percebam que as exportações principais são no nitrogênio, fósforo, cálcio e magnésio, em detrimento de potássio, também o enxofre. Porém, em quantidades absolutas, o nitrogênio é um nutriente muito exportado. Os teores de macronutrientes na folha giram de 20 a 30 gramas por quilo, 3 a 5 de fósforo,
15 a 30 do potássio, 1,5 a 3 do enxofre, 2 a 5 do cálcio, 1,5 a 4 do magnésio, segundo Wild, Holter e outros. A exigência de micronutrientes, elas são na ordem de 35 miligramas por quilo de trigo, certo? Mas a exportação dela é 43%. Percebam que todas as culturas, todos os nutrientes, eles seguem uma ordem iguais às outras culturas. Na ordem de extração, o ferro sendo o maior, pois manganês, zinco, boro e cobre. Mas a exportação de zinco e ferro é baixa em relação aos outros nutrientes e em outras culturas. E aí entra um detalhe importante que hoje em dia se faz. Por exemplo, no Peru, com ferro, em que se faz adubação, a biofertilização de ferro no Peru, e em algumas regiões, como na Turquia, se faz zinco, ferro e selênio na cultura do trigo. Essa biofortificação pode ser feita via solo ou via foliar diretamente no enchimento do grão. Essa é uma nova tecnologia para melhorar a qualidade do trigo na alimentação humana, né? E a quantidade de micronutrientes miligramas por quilo, o famoso ppm no passado, né? 25 a 70, 6 a 12 no boro, cobre 5 a 15, manganês 25 a 150, ferro 50 a 300, molibdênio 0,3 a 0,5. Há autores que consideram molibdênio até 1 miligrama por quilo. Eu não coloquei aqui o cloro. Interessante que a cultura do trigo, ela chega a ter 2.500 miligramas até 22.000 miligramas por quilo de cloro, parecendo que não é mais micronutriente, é macronutriente. Possivelmente essa quantidade de cloro elevada é para fazer o balanceamento entre cátio e ânions dentro da planta. Nitrogênio. No nitrogênio, em função daquela tecnologia utilizada, se nós vamos fazer plantio direto, plantio convencional, ou mesmo utilizando uma fonte de esterco, uma fonte de matéria orgânica animal, varia de 60 a 120 quilos por hectare, essa variação, chegando até 30 quilos por hectare, na verdade, né? Mas sempre se coloca 15 a 20 quilos por hectare no plantio, depois se reparte no perfilhamento e alugamento do couro. Porém, o trigo, como todas as plantas, tem a capacidade de absorver o nitrogênio em 3 distintas formas: amoniacal, nítrico e amídico. O amoniacal, nós podemos falar que é a forma predominantemente utilizada na bioquímica para a formação dos aminoácidos e, de consequente, proteínas. Por isso chama aminoácido, né? O nitrato, ele é muito facilmente absorvido e precisa ser convertido em amônio, em amônio, que nós vamos ver adiante qual é a sintonia fina para isso. E também, como o trigo é utilizado muito ureia, como fonte nitrogenada, devido ao custo, entra a forma amídica, que também precisa ser transformado em amônio para ser convertido em aminoácidos e proteína. Portanto, isso implica no aproveitamento do nitrogênio aplicado via fertilizante, e precisa haver a conversão do molibdênio, a conversão do nitrato pelo molibdênio e a conversão da ureia por amônio via níquel.
Nós vamos ver adiante esse procedimento no ajuste fino. Enxofre. O enxofre, ele atua tanto na quantidade, evidentemente, produtividade, como na qualidade da farinha final. O enxofre, ele é importante na produção de glúten, que são proteínas, gliadina, e também advindos de 3 aminoácidos muito importantes: a cistina, cisteína, metionina. Esses 3 aminoácidos possuem enxofre na sua composição. Faltaria aí a serina, que é o quarto, mas não faz parte dessas estruturas do glúten. Portanto, o enxofre é muito importante na sua adubação, apesar de 15 a 20 quilos de enxofre por hectare, uma quantidade perante as outras culturas muito baixa, mas que é importante essa aplicação para o enxofre para ter uma boa qualidade de farinha, né? Como funciona isso? Na farinha há uma melhor viscosidade e elasticidade da farinha no momento da fermentação, e isso atua na sua panificação, no seu processo de produção. Tamanho e durabilidade. O pão consegue ficar mais fresco por mais tempo em função do teor de enxofre. Podemos ver aqui um trabalho de Piers Franklin Smith, de 1987, que nós vemos que o teor de enxofre, quanto maior o teor de enxofre, melhor o seu processo de panificação. Quando abaixa o enxofre, o pão não consegue ser formado, não consegue crescer, a fermentação não ocorre de forma satisfatória. Possivelmente isso está relacionado à relação nitrogênio-enxofre também. Já entrando na questão de micronutrientes, nós vamos falar com mais ênfase e de uma forma mais técnica, que é o assunto, é o tópico principal, o objetivo dessa live. Então, nós vamos começar com o manganês, que o manganês é um micronutriente muito importante porque ele atua no ciclo do ácido chiquímico. Nós vamos entrar muito especificamente nesse processo, nessa bioquímica, né? O manganês, ele é importante na produção de triptofano, que é precursor do ácido aminoácido, que atua no crescimento, e também de outros aminoácidos, a fenilalanina e tirosina, que são aminoácidos geradores de defesa, né? Nós vamos entrar num detalhe muito importante nisso no processo do ácido chiquímico. O manganês, quando estava no Paraná, a gente via que quando havia uma aplicação de calcário mais pesada ou uma concentração de calcário, nós percebemos que havia uma clorose de trigo, e isso era conhecido como mal do pé. Então, o manganês é muito sensível à elevação do pH do solo, transformando o manganês bivalente em tetravalente e ocasionando a sua deficiência dentro da planta. Na parte foliar, na aplicação foliar, na correção foliar, nós utilizamos de 100 a 200 gramas de manganês por hectare, sempre dividindo entre o perfilhamento e início do espigamento. Mas para entender bem essa rota do manganês e a sua importância, não só do manganês, mas também nós vamos falar agora mais objetivamente sobre a rota do ácido chiquímico e a sua importância para a defesa vegetal. Essa apresentação, eu tomei a liberdade de pegar do Dr. Paulo Castro, da Exalc, que ele tem uma apresentação bem didática com relação a isso. Essa rota do ácido chiquímico é muito importante ter em mente que em todas as plantas acontece isso, e em todas as plantas nós devemos ter muito cuidado com essa rota, porque daí que advém alguns problemas de micronutrientes, de crescimento e de produtividade. Um ponto importante antes de eu começar a falar disso é que, diferentemente de soja, milho e algodão, trigo não existe trigo transgênico, ou ainda não existem
cultivares transgênicas. Então, a rota do ácido químico é muito mais importante quando se trabalha com plantas transgênicas, que são resistentes à aplicação do glifosato. Mas, como vocês vão ver adiante, a aplicação de glifosato nas plantas anteriores pode se acumular no solo ou na resteva das culturas, no resto de culturas em que esse glifosato pode afetar, como nós vamos ver em trabalhos de pesquisa. A rota do ácido químico pode ser traduzido do seguinte: duas moléculas de carbono, duas substâncias orgânicas, elas se ajuntam, de cadeia aberta, elas se ajuntam para fazer uma cadeia fechada. O que é uma cadeia fechada? É o benzeno, por exemplo, né? Quando você tem 6 carbonos ligados e formando um anel, o anel benzeno. A importância do processo do ácido químico é formar duas substâncias de carbono abertas, elas se unem e formam uma substância de anel fechado, chamado ácido químico, ou quimato, que é praticamente um benzeno que substituiu por 3 hidroxilas, nos carbonos 3, 4 e 5, e no carbono 1 existe uma carboxila. Essa carboxila, com os 3 hidroxilas, são uma característica do ácido químico e são precursores, é o início, é a base, é o embrião da formação de 3 importantes aminoácidos, a saber, o triptofano, a tirosina e a fenilalanina. Portanto, a planta, nesse processo, nessa biossíntese, a transformação de carbonos, de substância de carbono aberto para uma substância de carbono fechada e a consequente transformação em em aminoácidos de cadeia com cadeia fechada, e que esses aminoácidos ou estão responsáveis pela produção de defesa da planta, como a lignina ou as cumarinas, né? E, por outro lado, o terceiro aminoácido é o triptofano, importante na produção de ácido indol acético, principalmente. Pois bem, pensando bem nesse sistema, e o glifosato foi desenvolvido, e haja visto uma parte aqui que eu quero dizer que o glifosato foi um dos responsáveis pelo aumento de produtividade, de produção agrícola no mundo. Então, ele é um herbicida muito importante que ajudou a nós produzirmos mais alimentos com essa tecnologia do glifosato. Um herbicida que foi desenvolvido a partir de um produto desenvolvido para sequestrar cátions, principalmente metálicos, e esses cátions, esse sequestro é muito forte. Inicialmente foi feito pela Stauffer para controle de águas especiais, por exemplo, em usinas nucleares. Depois a Monsanto pegou e desenvolveu para essa parte da parte agrícola propriamente dita. Mas vamos ver um olhar mais profundo sobre esse processo do ácido. A glicose forma o fosfenolpiruvato e também a eritrose 4-fosfato. Essas duas substâncias, essas duas moléculas se ajuntam para formar o ácido químico. De cara, aqui há uma enzima específica, conhecida como EPSPS,
que é uma enzima enol, pirovil, chiquimato, fosfato, sintase, que ela só é acionada, ela é startada através do manganês. E o professor Cássio considera também o cobalto aqui. Esse manganês que aciona e começa a fazer o fechamento do benzeno e formando o ácido chiquínico. Depois, esse ácido chiquímico ele é convertido em outras substâncias até o triptofano. E do triptofano há necessidade de zinco e boro para a formação do ácido indol acético, crescimento tanto de raízes como das brotações novas. Somente por curiosidade, aqui também esse triptofano, em algumas culturas, ele gera uma outra substância chamada serotonina. A serotonina é muito rica no cacau e que dá aquele prazer de comer chocolate, né? A partir do triptofano. Na outra rota do ácido chiquínico, nós temos a formação de outros hormônios, a fenilalanina e a tirosina, que aí a necessidade de manganês novamente, cobre, vejam bem aqui o cobre, e ainda não se sabe, mas possivelmente também boro, não está comprovado. Nessas reações, nessa formação de fenilalanina mais tirosina, nós vamos ter a produção de fitoalexinas, que são substâncias de defesa, químicas, de ordem química, o tanino também, e a lignina, que é de natureza uma barreira física contra o ataque de patógenos. Pois bem, então vamos analisar da seguinte forma. Toda planta acontece esse processo. E o glifosato ele foi desenvolvido para bloquear a transformação do ácido chiquímico nesses 3 hormônios. Onde? De que forma? Ele bloqueando, sequestrando o manganês, cobalto, zinco, cobre, no processo de formação de aminoácidos. Portanto, o glifosato ele atua na planta alvo, que é o mato, matando de uma forma de paralisando o crescimento da planta e, por outro lado, abrindo portas para o ataque de fungos, saprófilos e outros fungos, e a planta morre sem ter uma defesa contra patógenos. É assim que é o modo de ação do glifosato, e é por isso que nós vimos que ele leva um tempo para ocasionar a morte da planta. Quanto às plantas transgênicas, o que acontece é que existe uma transferência de um gene, de um micro-organismo do solo, que consegue quebrar o glifosato, e esse glifosato, Perdão. Só um minutinho, pessoal, que deu Desculpa, pessoal, deu um aperto aqui errado. Então, o glifosato, ele é quebrado nas plantas transgênicas por um gene advindo de uma bactéria do solo que tem a capacidade de destruir o glifosato. Só que esse gene fica inativo. Ele é acionado
através de um mensageiro, RNA mensageiro, assim que o glifosato entra na planta e sequestra a primeira parte de manganês das plantas transgênicas. Devido a esse fato, é que nós percebemos, mesmo nas plantas transgênicas, que há uma deficiência inicial de manganês, uma clorose inicial de manganês, e depois ela vai ser convertida, levando um tempo aí de 4 a 5 dias. Pois bem, nesse tempo de 4 a 5 dias, já há uma perda de produtividade, porque deixou-se de se fazer a fotossíntese e a planta ela tem um ciclo determinado. Para se prevenir isso, nós fazemos o quê? Colocamos um produto que tenha manganês, zinco, cobre e boro. Boro não é importante na quelatização, mas um produto protegido contra o sequestro do glifosato. Então, no momento da aplicação do glifosato, nós também aplicamos o produto protegido junto. Ok? Outro ponto importante que a gente tem que pensar é que quando se há produção de fitoalexinas, essas fitoalexinas, elas também podem ser acionadas, elas podem ser determinadas, elas podem ser chamadas pelos fosfitos. O íon fosfito, ele estimula a produção de fitoalexina. É por isso que é muito interessante trabalhar com fosfitos, e pode ser qualquer fosfito de potássio, manganês, cobre, mas o fosfito mais interessante é de magnésio, porque além dele ser mais barato, o magnésio é importante dentro da cultura, conforme nós vimos lá atrás na retirada de magnésio. Pois bem, só um minutinho, pessoal. Pessoal, desculpa que está dando um problema aqui, mas vamos lá. A questão do glifosato, porque o trigo, como disse, pode ser uma planta não transgênica, é uma planta convencional, então não é aplicado o glifosato, mas o glifosato foi aplicado antes nas outras plantas que eram transgênicas, por exemplo, a soja, o próprio milho, né? Ou na dessecação, e esse glifosato, ele pode ser acumulado no solo, tanto no próprio solo, na matéria orgânica do solo, ou nos restos culturais da cultura-alvo. E o que acontece com o glifosato? Esse é um trabalho do Marshall, é muito interessante, isso aqui foi apresentado pelo professor Yamada, é que o efeito no glifosato na ação de micro-organismos oxidantes é muito grande. E esse trabalho apresenta isso. Você teve uma aplicação de glifosato, e o glifosato reduziu a quantidade de micro-organismos redutores que transformam o manganês bivalente, que é o que é utilizado no sistema do ácido chiquinho. E favoreceu o desenvolvimento, o crescimento de micro-organismos oxidantes. Esses micro-organismos oxidantes transformam o manganês do solo em manganês tetravalente, e esse manganês não é aproveitado pelas plantas. É muito interessante esse trabalho e nos orienta a ter cuidado com o acúmulo, principalmente quanto mais
tempo de cultivo nós temos numa determinada área e a quantidade de matéria orgânica nesse sistema. Percebam que onde não houve glifosato é justamente o contrário. A quantidade de micro-organismos produtores é bem maior do que oxidantes, portanto, o fornecimento de manganês ativo é bom. Um outro dado importante é a relação entre manganês e lignina nas folhas e raízes em plântulas de trigo, comprovando aquele trabalho comprovando aquele trabalho, aquele sistema, aquele esquema da produção do ácido chiquímico, né? Em que o triptofano, a fenilalanina com a tirosina forma a lignina, que é a barreira física. Quanto maior o teor de manganês, tanto nas folhas quanto nas radicelas, maior a porcentagem de lignina na matéria seca dessas plântulas. E isso comprova a resistência à barreira física contra o ataque de patógenos, que é a função da lignina. Zinco. O zinco é importante, como nós vimos no sistema do ácido chiquímico, na produção do triptofano, a transformação do triptofano em ácido indol acético. E esse ácido indol acético vai promover o crescimento da planta. A melhor fonte de zinco para isso chama-se acetato de zinco. Se vocês forem utilizar no trigo uma fonte de zinco, exclusivamente zinco, a melhor fonte seria o acetato de zinco, porque o zinco, nutriente, ele vem ligado a duas moléculas de acetato, e o acetato é precursor direto do ácido indol acético. Atua no desenvolvimento radicular e crescimento da parte aérea. Na parte foliar, na aplicação foliar, nós utilizamos de 50 a 100 gramas por hectare, dividido sempre no perfilhamento e início do espigamento. Vocês vão ouvir falar toda vez que que a aplicação foliar é no perfilhamento e início do espigamento, porque está comprovado que essas são as duas fases mais importantes de se aplicar os micronutrientes nas plantas. Pessoal, eu vou pedir desculpa, mas existe um sistema aqui no computador que ele está atrasando realmente a mudança dos slides. Não estou conseguindo descobrir o que é isso.
Boro. O boro é importante na formação da parede celular, né, em todas as plantas, junto com o cálcio. Importantíssimo no crescimento radicular. Boro, cálcio, fósforo e zinco são os elementos, né, importantes no solo para o crescimento radicular. Eu incluo também o magnésio nesse ponto. E, no caso do trigo, age diretamente na fecundação, através do desenvolvimento do tubo polínico. Uma das funções mais importantes do boro dentro do trigo, que dá a resposta, é essa questão do crescimento do tubo polínico, em que você pode ter falha no crescimento e aí não há formação do grão, logicamente, né? E depois a outra função é o transporte dos metabólitos para os grãos, o enchimento. Então, mesmo que você forme o trigo, se faltar boro, você vai ter um trigo, um grão mais xoxo. E isso daí vai afetar a qualidade do produto, que a gente fala no pH, né? Peso hectolitro, né? O boro no solo é indicado 1 kg por hectare, é suficiente, em pré-plantio, ou 100 gramas via foliar, dividido também no perfilhamento e início do espigamento. Cobre. O cobre ele tem a importância na formação do grão de pólen. São trabalhos interessantes o cobre, que nesse aspecto o trigo ele dá uma resposta fantástica sobre isso, né? Na formação do grão de pólen. Então o boro, enquanto que ele é importante no crescimento do tubo polínico e no transporte, o cobre, se houver deficiência, não há formação de pólen, aí não há como formar grão, né? Então, ele é importante na formação do grão de pólen, nós vamos ver um trabalho específico disso. Na produção de lignina, nós percebemos lá atrás no processo do ácido chiquímico, ele age na fotossíntese e também na produção de fitoalexinas. A dose dele é muito baixa perante os outros micronutrientes, de 30 a 60 gramas por hectare, dividido no perfilhamento e início do espigamento. Melhor fonte de cobre para essa situação da formação de grão de pólen e na produção de aminoácidos de proteção é na forma de nitrato de cobre junto com aminoácidos. Junto com aminoácidos. E essa dose de 30 a 60 gramas pode até ser reduzida com essa fonte de nitrato de cobre. Então, tem esse trabalho feito pelo Dom Huber, no seu livro, em que há uma produtividade no controle de 1.075 quilos por hectare e um ataque de doença de 96 esclerótios por 500 gramas de grãos. Quando o cobre ele é aplicado no cedo, ou seja, no início do desenvolvimento da folha bandeira, a produtividade mais do que dobrou e houve um melhor controle do esclerótico, né? Quando foi aplicado tardiamente, já não havia mais condição de ter uma produtividade boa e o aumento de ataque do fungo. Por que isso? Porque a ergotínia ela já estava desenvolvendo o ataque no grão e aí não havia como mais proteger esse grão. Então, o melhor momento realmente é antes da antese, antes da abertura da espiga. Aqui nós temos uma foto quando você tem uma boa fonte, uma boa nutrição de cobre na espiga e uma espiga com cobre de deficiência, com as famosas melanoses, né? Aí teriam dois problemas, né? Aí seria um problema realmente do ataque de doença e também a má formação de pólen, que aí vai ter câmara solta, câmara oca, né? Sem grão, né?
Então, nós vimos lá que o cobre ele é importante na formação de lignina e também das fitoalexinas, né? Essa importância do cobre, inclusive com baixo teor de cobre dentro da planta, é muito importante, ter que ser levado em conta não só na produção, como na proteção da planta. Molibdênio. Nós vimos que a fonte de nitrogênio, uma das fontes é o nitrato, o nítrico. A gente fala que é aminoácido, porque precisa de amônia, de amino, né? Se fosse nitrato, seria nitrato ácido, né? Não existe nitrato ácido, ureia ácido. Então, é aminoácido. E esse nitrogênio nítrico, NO3, precisa ser convertido em amônio. E isso quem faz é uma enzima da planta chamada redutase do nitrato, que é acionado pelo molibdênio. E a dose de molibdênio necessária é de 25 a 50 gramas no perfilhamento e início do espigamento, né? O níquel. O níquel ele é aproveitado no N-amídico, na ureia, o nitrogênio que a planta absorve na forma de ureia, e atua na enzima urease da planta, que é a urease do organismo no solo. Essa é a enzima urease da planta. Foi comprovado por Patrick Brown na sua essencialidade no trigo e outros grãos, centeio e aveia, né? E essa essencialidade, além da produtividade, foi também na produção de fitoalexinas, um micro muito importante na geração das fitoalexinas, né? A dose é muito pequena, 2,5 a 5 gramas por hectare, também divididos no perfilhamento e início do espigamento. Então, pessoal, o ajuste fino da adubação é o seguinte: a gente procura quantidade e qualidade, pH acima de 80, né? Nós precisamos de uma qualidade melhor de trigo para ter uma panificação melhor e um rendimento melhor também da indústria. Enxofre pode ser diversas fontes, super simples, sulfato de amônio, gesso, ou o próprio elementar no plantio, 15 a 20 quilos de enxofre por hectare, ou então umas fontes alternativas e de maior eficácia, maior eficiência, que é o Fidagrana, a linha, ou o Geox X a lanço, né? Boro, aplicado no solo, preferencialmente tetraborato de sódio, o verdadeiro, né? Ou foliar pentaborato de sódio. Por que essas fontes? Primeiro, porque essas fontes elas são de melhor absorção, melhor aproveitamento do boro em relação às outras fontes conhecidas. No solo, no foliar, pode ser também o ácido bórico, mas jamais aplique ácido bórico no solo devido à lixiviação. E também essas fontes boratadas, elas têm muito menor quantidade de arsênio na sua presença em comparado com outras fontes aqui dos Andes, né? Manganês, zinco, cobre, níquel e molibdênio, foliar no início de perfilhamento e espigamento. E, inclusive, esses micronutrientes é importante que estejam acompanhados de um poliol, por exemplo, manitol, dulcitol, em que esses álcools de moléculas grandes que têm uma grande translocamento dentro da planta, eles carregam esses nutrientes para diversas partes da planta. Então, optem por produtos que contenham polióis na sua composição. Como nós vimos, o ideal seria na fase de aplicação no perfilhamento e depois no alongamento do como antes da antese. Essas aqui são as fases mais importantes de se aplicar os micronutrientes via foliar.
Pessoal, a bibliografia eu gosto de falar, porque isso aqui tudo veio de pesquisa. Então, o Vitor Holter, junto com a Mori Bono, tem um artigo muito interessante naqueles jornais da Potafós, com informações agronômicas número 154, manejo nutricional da cultura do trigo. O grande professor Witt, junto com os Carbiero, fizeram uma apresentação, um trabalho aqui de nutrição mineral e adubação do trigo, em Foz do Iguaçu, no ano passado. Eu estive presente, peguei bastante material dele. E aí vem a parte mais química, mais técnica, Don Huber Elmer e Dadnoff Mineral Nutrition of Plant Sciences, muito interessante, que tem a comprovação de todas essas partes de controle de doenças com os micronutrientes. A sintonia fina no controle de doença. O Roche Marshner, Mineral Nutrition of Higher Plants, também um livro de cabeceira de pesquisadores, né? Muita informação. Como eu falei, a aula didática, a parte didática muito bem explicada sobre o processo da síntese do ácido chiquímico, feito pelo livro do professor Paulo Roberto de Castro, né? O Manual de Estimulantes Vegetais, bom livro também, e o livro do Bernardo Van Rage sobre a parte de fertilidade do solo e manejo de nutrientes, principalmente na parte de macronutrientes, que eu não dei foco aqui, devido ao tempo e devido ao próprio objetivo do convite feito pela Caltech, né? Os produtos que tem aí na Caltech é o Comoni, é um produto com molibdênio, cobalto, níquel. Então, esse daí é para fazer a conversão dos nitratos ou da ureia em amônio, certo? Conversão, a transformação. O boro 10 plus, que é um pentaborato de sódio, como fonte de boro. Depois o Flexalprops, que é um conjunto de micronutrientes que é aplicado em quantidades pequenas, que tem polióis. E o New Copper, perdão, que é o nitrato de cobre mais aminoácidos na aplicação de cobre para prevenção na produção de grão de pólen e na ajuda à resistência a ataque de micro-organismos. Foi feito um trabalho muito bacana, feito aí no Paraguai, pela engenheira agrônoma Marie Husser, em que ela trabalhou com fungicida químico, o biochido e mais o New Copper, e a associação desses pacotes aí, né? Então, o tratamento 1 era só os produtos químicos, né? O tratamento 2 só alternativos biochido com New Copper, porém, em cada aplicação foram 2 de biochido e a última com New Copper, né? O T3 foi uma associação de bioquímicos com os alternativos, e o último foi só os alternativos, mas os 2 produtos aplicados simultaneamente em 3 aplicações. E aí o rendimento com o biochido e o New Copper nas 3 aplicações em conjunto deu a maior produtividade, o maior rendimento por hectare. E inclusive, em se tratando de custo e relação benefício-custo, também foi muito interessante, porque ele deu maior produtividade e melhor relação benefício-custo de todos os tratamentos. Esse trabalho está com o nosso colega Daniel, ele pode apresentar para o pessoal do Paraguai, ou quem precisar, nós repassamos esse trabalho. Eu queria agradecer muito a Caltech, eu quero agradecer muito a Caltech pela oportunidade, quero pedir 1000 desculpas pelo que está acontecendo aqui. Agora, no final, a máquina, eu acho que esquentou, então deu um melhor resultado, mas desculpa pelo ocorrido aqui. Marinheiro de primeira viagem, essa é a nova tecnologia de fazer apresentações remotas, né?
Agradecendo a Caltech, agradecendo a Multitécnica, da qual eu tenho orgulho de fazer parte, sobre toda essa parte de nutrição vegetal. E já aproveitando, antes das perguntas, que na próxima quinta-feira, dia 7, haverá uma nova live com o engenheiro agrônomo Ever Barrios, o Ever 7 de maio, às 18h30, com o tema Tratamento de Resíduos Orgânicos e Melhora do Bem-Estar Animal. Vai ser uma palestra muito interessante que nós convidamos todos a assistirem também. Estou pronto para as perguntas. Então, eu tenho uma pergunta aqui do Douglas Wojciechowski. Boa noite. Qual a sua opinião sobre a aplicação de nitrogênio e boro via folha no início do período reprodutivo, pensando em aumento de produtividade e melhora da qualidade de grãos? Quais são, na sua opinião, as formulações de N líquido mais absorvíveis e menos fitotóxicas para a cultura? O nitrogênio via aplicação, aí depende do teor de nitrogênio que você tem na folha bandeira, né? Mas é interessante sim, porque nós utilizamos a mesma técnica no arroz. Só que em vez de boro, nós trabalhamos com zinco no arroz, né? Nitrogênio e zinco dá uma resposta interessante. Então, é interessante, a partir da antese, né? do período de antese do trigo, pensando no nitrogênio e no boro. Agora, se fizer uma aplicação de boro no perfilhamento e depois no crescimento, no alongamento, eu acredito também que vai fazer um bom resultado. A melhor formulação, menos fitotóxica, aí que está, né? Se aplica ureia e aí dá fitotoxicidade, né? Por causa da deficiência, às vezes, de nitro, né? O ideal seria trabalhar com uma fonte que a gente chama de um produto chamado uran, que é nitrato mais ureia formando uran. Ele é menos fitotóxico, ok? Eu acho que deu para responder essa pergunta, né? Gustavo Esteves Cambaúva. No caso de trigo em que se usa produtos reguladores de crescimento, modo, Syngenta, qual o momento ideal da utilização de nutrientes e bioestimulantes de forma que não se antagonize na fisiologia da planta? É no perfilhamento e alongamento do como até a antese. Não aplica depois disso. Carlos Sete. O teor de lignina, de acordo com o teor de manganês, tem correlação com o aparecimento da ferrugem de soja com o uso do glifosato? Não conheço nenhum trabalho com isso, mas possivelmente há. Possivelmente há. Pode haver, mas não conheço nenhum trabalho. Precisaria ver na literatura, ideal se tem alguma coisa, ou então convidar a pesquisa para seguirmos esse caminho ainda ali. João Pedro Mata Júnior, comentar sobre a aplicação dos extratos de alga na cultura. Extrato de alga, ele vai ser muito interessante, o extrato de alga, no momento inicial, principalmente no perfilhamento, para você ter um melhor... O trigo ele tem um sistema radicular pífio, né? Muito fraco. E se você consegue desenvolver mais radicelas no trigo, isso vai ajudar a produzir mais. Ou buscar mais água no solo para ter maior produção, né?
E outra coisa também que o extrato de algas vai também ajudar demasiadamente no perfilhamento e no aproveitamento de cada perfil para formar a espiga, né? Muito interessante trabalhar extrato de algas, principalmente ascofilo nodoso, um ascofilo nodoso de alta concentração, né? 480 gramas por litro, né? Eu acho que as perguntas estão aqui, fico à vontade para mais alguma pergunta. Então, pessoal, em função aí do horário não haver mais pergunta, até mais um minuto. Foliar, comentar sobre a aplicação de potássio foliar no enchimento. Também muito interessante aplicar foliar. Eu não falei de potássio porque o tema era principalmente micro, só falei do enxofre, em função da panificação, como curiosidade. E também não falei de um elemento aqui que eu acho importante, que devia ser falado, talvez até um tema próprio, que é o silício, né? O trigo ele absorve silício para a proteção das grumas e deveríamos estudar mais sobre isso daí, inclusive para a proteção contra a brusone, né? Mas não comentamos nada sobre isso daí. Agora, sobre potássio em enchimento, como toda cultura, qualquer cultura, colocar potássio no momento de enchimento do grão seria o único nutriente, talvez, que a gente recomendaria aplicar conforme vai se enchendo o grão, né? Conforme vai havendo o enchimento propriamente dito do grão, seria o potássio para aumentar a produtividade e talvez até o pH, alterar o pH. Né? Esse potássio tem que ser na fonte de um potássio originário de carbonato de potássio acidulado com ácido fórmico, então é um formiato de potássio, que é o ideal, né? Realmente ele vai dar uma resposta muito interessante em questão de pH. Quando eu falei do trigo, o trigo, uma cultura que tem mais também resposta muito interessante é a própria cevada, né? A cevada ela tem uma resposta boa com relação ao potássio via foliar. E quando eu falei de biofortificação, né? De 10 problemas da humanidade com relação a crianças de fome, 2 são micronutrientes, o ferro e o zinco. E a aplicação do ferro e do zinco pode ser feita também nessa fase de enchimento do grão, nesses países em que se há deficiência. O Peru, aqui do lado nosso, aqui, próximo aqui do Brasil, eles fazem essa aplicação do ferro para enriquecer o trigo e, como toda criança gosta de bolacha, gosta de pizza e gosta de pasta, eles enriquecem, né? Então, pessoal, eu queria realmente agradecer a todos pela paciência e desculpa novamente pelo problema que houve. Então, eu gostaria de encerrar colocando à disposição os contatos aí na Caltech, sobre qualquer dúvida que ficou para trás, a gente depois responde. Muito obrigado a todos e tenham boa noite.